Tem caminhos que para o homem que parece ser bom, mas no final a destruição. E Noé queria alertar o povo acerca disso, que o caminho que eles estavam andando não era o caminho errado, não era o caminho certo, era o caminho errado. E Noé, como pregoeiro da justiça, ele dizia: arrependam-se, porque Deus vai destruir essa terra. O Senhor irá destruir essa terra. O Senhor irá destruir esse povo. Não vai ficar nada neste mundo, será tudo destruído. Deus, ele queria salvar, assim como foi na cidade de Nínive, a qual o profeta Jonas foi lá na cidade de Nínive e foi pregar o arrependimento para aquela cidade. Mas aconteceu lá que o povo se arrependeu e Deus alcançou a misericórdia. Mas no tempo de Noé, os homens eram tão maus, tão perversos, que eles não davam ouvido a Deus. Eles adoravam a imagem, adoravam a Deus feito por barro, feito por pedra, o Deus sol, o Deus lua, o Deus água, o Deus da fertilidade. Tudo para eles era idolatria. Eles não temiam o Deus verdadeiro, o Deus invisível, um Deus que não tem aparência, um Deus que nós não precisamos tocar, mas precisamos crer pela fé, porque Abraão creu pela fé e por isso foi imputado como justiça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está aqui porque Jesus morreu pelos teus pecados. Você está aqui porque alguém morreu por você. Alguém deu sangue pela tua vida. Oh, glória, E aleluia. esse símbolo de sangue simboliza como Noé também estava pregando a salvação. Você está aqui nesta noite porque o noivo está, aleluia, esperando fazer uma aliança com você. Porque um dia nós saímos do jardim, porque somos descendentes de Adão. Saímos do jardim do Éden, onde havia a árvore da vida e a árvore da morte. O homem comeu da árvore da morte, mas existe no paraíso a árvore da vida também. Está esperando os salvos. A árvore da vida se encontra lá, ninguém, aleluia, comeu dela. Ela está lá no jardim, esperando os salvos para o grande dia do Senhor. Para a basura me canto a baraia quebra-se. A arca simbolizava Jesus. A arca simbolizava Jesus. Noé simbolizava a palavra de Jesus. Noé pregou a palavra, ninguém quis a arca, ninguém quis Jesus. Ninguém, porque tudo era um espelho do que ia acontecer, irmãos. Quando você se olha no espelho, você vê a tua imagem, mas aquela imagem que está lá, ela não é real. Se quebrar, ela some. O que é real é você. Então tudo que aconteceu na palavra era um espelho do real que ia acontecer. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, como aleluia, o Salvador do homem, Ele quis livrar você da ira do Deus poderoso, do Deus poderoso. Teve um dia, irmãos, que eu estava na igreja. Eu fui para uma igreja, louvado seja Deus, e eu fiquei um pouco triste, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu estava naquela igreja, eu ouvi a voz do Senhor falando no meu ouvido. Eu nunca tinha ouvido a voz
voz de Deus. Muitas pessoas dizem: eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvia, mas eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Jesus. E quando eu estava naquela cadeira sentado, Jesus falou comigo como eu estivesse conversando com vocês. Aquela voz falou comigo. Eu olhei para os cantos, olhei para o outro. Se era alguém, aleluia, meu Deus, o que está acontecendo? E Jesus falava: filho, tu está vendo o que está acontecendo? Jesus falando com o pecador. Aquela voz falou comigo, eu comecei a chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a chorar. Eu me lembrei da passagem que Paulo estava caminhando para o caminho de Damasco, quando Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quando aquela voz falou comigo, aleluias, aquela voz suave, meu coração ardeu, a minha alma se desmanchou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me desmanchei da igreja, só estava eu chorando, aleluia. Louvado, de olho fechado, aquela voz falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela voz falando comigo, falando para me pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu disse: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, Senhor. E o Senhor disse: eu te escolhi para pregar o Evangelho do reino dos céus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia, Deus. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de poder e Deus de glória, aleluia, Jesus. Seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. O Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Glória, glória, xalabás, xalabalás. Oh, glórias. Oh, glória. Aleluia. Glória, glória. Está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito e verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus está usando este homem. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Desperta do que dorme. Glória, glória, aleluia. Porque o dia dele se aproxima. Aleluia, Jesus. Ele vai vir arrebatar o seu povo. Glória, glória a Deus. Está chegando o dia do Senhor. Glória, xalabalá, xalabá. Está chegando o dia do Senhor. Xalabalá, xalabá. Está chegando o dia do Senhor. Xalabalá, xalabalá, xalabá. Xalabalá, xalabá, xalabá, xalabá. Xalabá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei no teu coração.
estarei contigo. Eis que estou, aleluia, diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que estou, Cordeiro vivo, o imaculado, aquele que não tem mancha, o Cordeiro vivo, que foi imolado, que foi cerrado, aleluia, que foi moído para espremer, aleluia, e por causa dele, a dor que havia sobre nós, as feridas que havia sobre nós, ele carrega sobre ele, para nos dar o alívio para o grande dia do Senhor, porque o dia do Senhor virá, e não tardará, o dia do Senhor se aproxima, a igreja tem que se preparar para o dia do Senhor, o dia que a igreja vai triunfar, o dia que os santos regozijarão. Glória, glória, xalabás, xalabás, oh glórias, aleluias, xalabás, xalabalás, 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 aceite a Jesus enquanto é tempo, porque o dilúvio vai chegar também para a nossa geração. Vai chegar o dilúvio para nós também. É tempo de se preparar, meu irmão. Te prepara, entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega a tua vida por inteiro. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Não importa a dificuldade, se você tem algum mal, Deus ele pode te dar vitória. Deus ele pode te curar. Deus ele pode te dar, aleluia, aquilo que você não almeja. Oh glórias, aleluias, glória, glórias, está chegando o dia. oh glórias, Muitos anos se passaram, oh glória, glória, o tempo se passou e nós estamos aguardando o dia do nosso Senhor. glórias, aleluias. É tempo de você acordar do sono da indolência. Deus poderoso, Como aquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, 5 delas estavam com as suas vasilhas preparadas, com azeite preparado, mas as 5 loucas, elas não estavam prontas. Quando o noivo veio, elas, aleluia, já não estavam mais dentro da casa, e elas, o noivo já tinha entrado, e elas do lado de fora diziam: abre-nos a porta, Senhor. aleluia, Jesus, glória, Abre-nos a porta, Senhor. aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Mas o noivo não ouviu. glória a Deus, aleluia, Deus, Ai, aquele churamaia. glória, O glória, Senhor me passa uma visão agora, louvado seja o nome do Senhor. Eu contemplo, aleluia, o juízo de Deus. Eu vejo a alma se apresentando perante o Senhor, e o Senhor perguntando para aquela alma: o que tu fizeste para mim? Aquela pessoa está dizendo para o Senhor: Senhor, eu, aleluia, eu não fiz nada. O Senhor disse: mostra tuas mãos. E aquela mão estava vazia, não tinha nada, não tinha nenhum fruto. Eu estou vendo, aleluia, o anjo amarrando o pé e mão daquela pessoa e lançando no lago de fogo. glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Pai, Está chegando o dia. O glória, Senhor me levantou nessa terra como pregoeiro da justiça para anunciar as boas novas do meu Senhor. aleluia, Jesus, Te prepara, glória a Deus, aleluia, Pai, te prepara, aleluia, Jesus, porque o Senhor se aproxima. Deus poderoso, aleluia, Jesus, Se prepara, meu irmão, aleluia, porque o Espírito de Deus está pairando nesta noite. glória a Deus, Fique de aleluia, pé nesta noite.